Bom dia. Hoje a gente vai aprender a impor limites e a dizer não. Bom dia, Alane, bem-vinda. Bom dia, Lani, Cristina, Dani, bem-vindas. Hoje a gente vai aprender a impor limites e a dizer não. Uma habilidade importante para quem quer se livrar da ansiedade, se sentir mais segura, aprender a se relacionar melhor. Bom dia, Dani! Bom dia, Lani! Solange, bem-vinda, bom dia! Então fiquem aqui comigo, mulherada. Já já a gente começa a esperar o pessoal entrar, esperar o Insta avisar a turma que estamos ao vivo em mais uma live terapia. Mais uma live terapia. Não sei, Lani, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Já já a gente vai falar disso. Pera, com muita calma nessa hora. Mulher ansiosa. Ai, meu Deus. Quem ainda não está no grupo, mulherada, lá do WhatsApp, entrem no grupo, vão lá no link da bio, né? O nosso grupo do nosso evento que vai acontecer na semana que vem. Que é um evento fechado, tá? Então vocês precisam se inscrever, entrar lá no link da bio, se inscrever. Pois é, menina, pois é. Então entrem lá, se inscrevam, para vocês receberem, né, além da aula que vai rolar na semana que vem, os 2 presentes que eu preparei para vocês já começarem a colocar os seus planos em prática já agora, né? Começando aí com o primeiro presente, que é um exercício prático, onde você vai colocar ali as respostas e através daquelas respostas que você colocar, daqueles dados que você conseguir coletar a respeito de si mesma, do seu emocional, no segundo presente você vai colocar em prática, né? Você vai realmente refletir a respeito. O segundo presente é um e-book, né? Porque não acredito em mim, onde você vai conseguir, através dessas 2 ferramentas psicológicas que eu preparei para vocês vão conseguir já dar o primeiro passo, né, nessa nossa jornada dona de si, que já começou na semana passada, na segunda-feira. Nós estamos aqui, acho que no meio, no ápice da nossa jornada maravilhosa, por isso que hoje o tema é babado. Hoje o tema é babado, gente. É como impor limites, dificuldade da mulher que tem ansiedade. Né? Tem muita dificuldade em impor limites, por isso que ela carrega tudo, por isso que ela, né, tá sempre cansada, nunca se sente boa o suficiente. Então essa é uma dificuldade da mulher que tem ansiedade, é impor os limites. Então a gente vai falar disso hoje, né? Porque nesse esquenta eu tô trazendo para vocês habilidades. Mulherada, são habilidades importantes para quem quer vencer a ansiedade, né? Então a gente precisa exercitar essas habilidades e descobrir o porquê que eu não consigo dar o limite, porquê que eu não consigo dizer não, né? Então, calma aí que a gente vai falar disso tudo hoje. Bem-vinda, Maria Angélica, Elenir, bem-vindas, Francisca. Deixa eu abaixar aqui e a gente já vai começar a nossa live. Bem-vinda, Luzia. Estamos falando sobre impor limites. Bora, mulherada, bora aprender a impor limites, falar não. Esse é o nosso tema de hoje. Eu estou aqui dando uma olhadinha. Bora, bora. Bem-vinda, Ana. Bem-vinda, bom dia. Então, bora, né, mulherada? Como é que a gente impõe limites nas nossas relações, né? O que é impor limites, né? É conseguir, de forma assertiva, mostrar para o outro
a minha vontade, o que faz sentido para mim, né? Mas de forma assertiva. Muitas vezes a gente não aprende a fazer isso de forma assertiva. A gente aprende a fazer isso com os modelos que nos foram impostos, né? Então, o nosso pai, a nossa mãe, o pessoal lá, a turma que a gente cresceu, né? A turma que a gente cresceu, a nossa família. Então, a gente aprende a impor limites baseada nesses modelos. Então, se as pessoas da nossa família não conseguiam impor limites, então, por exemplo, eu tive uma mãe que ela não conseguia impor limites. Ela vivia um casamento abusivo, um relacionamento abusivo. Então, eu vou ter essa mulher como modelo na minha vida, né, de uma pessoa que sabe impor os limites. Ou então eu tenho um pai muito agressivo, né? Então ele impõe limite através da força, através da agressividade. Então eu aprendo a impor limites através dessa agressividade, através dessa força. Então, dependendo dos modelos que eu tive na minha vida, bem-vinda, Linha, bom dia! Dependendo dos modelos que eu tive na minha vida, eu vou reproduzir esse comportamento dessas pessoas. Então, eu tive pessoas que eram agressivas para impor limites. Então, eu vou impor limites de uma maneira agressiva. Eu não tenho essa habilidade de impor limites de uma forma assertiva, de uma forma saudável. Ou então, eu tenho pessoas submissas, mulheres submissas, que não conseguiram impor limites, que achavam que impor limite é errado. Quantas mulheres não acham isso, gente? Impor limite é errado. Né? Por quê? Ah, porque você é uma egoísta. Coitadinha da outra pessoa. Coitadinha do outro. Né? Você é uma egoísta. Você está impondo limites? Como assim? Né? Então, a gente tem essa ideia, né? A gente traz conosco essas crenças de que impor limite, de que dizer não é ser uma pessoa egoísta. Você só pensa em você. E a gente não quer ser essa pessoa. Eu não quero ser vista pelos outros como uma pessoa egoísta. Né? Porque a gente tem na nossa mente. Né? Então, isso, uma pessoa que diz não, que dá os limites, é uma pessoa egoísta. Aí, essa pessoa egoísta que impõe os limites, que diz não, né? Então ela é considerada uma pessoa egoísta. E aí, você não quer ser essa pessoa egoísta. Por quê? Porque se a gente for olhar, quem eram as pessoas, os modelos que você teve na sua vida de pessoas que você considerou egoísta? Você não quer ser essa pessoa. Então a gente tem medo de dizer não, de impor limites, porque a gente não quer parecer uma pessoa egoísta. E o quanto que essa dificuldade que a gente tem, né, de tudo bem se eu parecer ser uma pessoa egoísta para o outro, o mais importante para mim é eu conseguir dar esse limite. O mais importante para mim é eu conseguir dizer não para o outro. Mas não, a gente com medo de parecer ruim, de parecer egoísta, de parecer não sei o quê, a gente deixa. A gente não consegue impor o limite, dizer não para o outro. Porque uma pessoa que impõe limites é uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa nela. Agora só tá pensando em você, né? Abandonou a família, né? Agora só pensa em você, nos seus interesses, né? Miris, bem-vinda! Thay, bem-vinda! Angelita, bem-vinda, bom dia! A gente tá falando sobre impor limites aqui, mulherada. Dizer não. E por que a gente não consegue? Né? Então a gente tá aprendendo, desenvolvendo essa habilidade tão importante para quem quer se fortalecer, se sentir mais segura e se livrar da ansiedade. Então, a gente tem medo de impor, de falar não, da outra pessoa achar que eu sou ruim.
né? Porque a gente já linka. Impor limites, uma pessoa egoísta é uma pessoa ruim. E eu não quero ser uma pessoa ruim. Então eu não imponho limites. Eu não consigo dizer não. Porque eu fui treinada a ser uma mulher boazinha. Quantas de nós fomos treinadas a sermos mulheres boazinhas, que não pode impor limite, que não pode dizer não. E o quanto que essa cultura nos invade e a gente, né, para parecer boazinha, porque no fundo a gente não é, não. Ah, não é. Lá no fundo tem uma revoltada lá dentro. É que a gente não coloca pra fora. Não coloca pra fora. E aí o que acontece, né? Não coloca pra fora, só que ela vem de qualquer maneira, né, bem? Não adianta você querer empurrar a sujeira pra debaixo do tapete. Fingir que ela não existe. Ela existe. Tá aí dentro. E ela é maravilhosa. E que bom que ela existe, né? Porque senão você virava o pano de chão da casa, que o povo pisa em cima, né? Ainda bem que ela tá aí dentro de você. Te mostrando, te avisando. Não tá legal, não tá legal. Não tô me sentindo bem com essa situação, tô me sentindo abusada, tô me sentindo invadida. Fulano me pediu o cartão emprestado, eu não queria emprestar, mas eu fui e emprestei. Não queria ter emprestado, mas o que o povo vai, o que a fulana vai falar? Que eu só penso em mim, que eu sou egoísta, que agora que eu consegui não sei o que, agora eu não olho mais na cara de ninguém, então agora eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa, né, e tal. Mas no fundo, não tava querendo emprestar. Não tava afim. Foi contra a minha vontade, a minha natureza. E a gente passa por cima disso facinho pra fazer a bonita pros outros. Facinho. Daniele, bem-vinda, bom dia. Celi, Vanessa, bom dia. Lídia, Cristina, bom dia, bem-vindas. A gente tá falando sobre impor limites. Bora, mulherada. Então a gente passa por cima. A gente não quer fazer as coisas, mas a gente faz. Por quê? Para não parecer egoísta. A gente tá com esse conceito, né? Isso foi criado. Não posso impor limites, não posso falar não, porque senão as pessoas vão achar que eu sou ruim. Coitado do outro, né? E você? Coitada de você não, né? Você tá tudo certo, passar por cima de você está acostumada, né? A gente tá acostumada a passar por cima, né? Passar por cima da nossa vontade, passar por cima das nossas... Tá tudo certo. Tá tudo certo, gente, até... né? A questão bater na porta, a água bater lá. Lembra, sabe? A água que bate lá? Pois é a hora que a ansiedade chega, é a hora que tem uma insatisfação na vida que você vê que não faz mais sentido mais nada. Putz, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tudo que eu queria, mas nada me realiza. Né? Aparentemente você queria. Aparentemente. Talvez lá dentro tem coisa aí que você não tava a fim de fazer. E eu vou contar caso real aqui para vocês, já. De virada de chave, de mulheres que perceberam, gente, para onde que eu estava indo. Então, essa revoltada que existe dentro de você, não reprime ela, não. Falaram para você reprimir, lembra? Mas eu tô aqui dizendo para você que você não deve reprimir, você deve ouvi-la. Prestar atenção nela. Porque senão ela vai vir de qualquer maneira, através de uma ansiedade, através daquela hora que você, sabe, ai, não aguentei, estourei, aí veio tudo à tona. Pois é, fica segurando, aí estoura mesmo. Aí é grossa, aí é estúpida, aí, né, fica com fama daquela que, nossa, você não pode falar nada que você estoura, que ninguém sabe o tanto que você segura, né? Ninguém sabe o tanto que você segura, né? Então, para que a gente não entre também nesse mecanismo, né, a gente precisa aprender a lidar com essa nossa indignação, digamos assim, né, com essa mulher que existe dentro de nós, que está mostrando o seu incômodo, que está mostrando, e que muitas vezes a gente passa por cima porque a gente não quer ser egoísta. A gente não consegue impor limite para os outros porque a gente não quer, né, ser ruim para as outras pessoas.
A gente quer ser a gente quer ser boazinha para ganhar o aplauso, o amor das outras pessoas. Deixa eu ler aqui. Psicóloga Rose Capristo, maravilhosa, bom dia, minha linda. Letícia, bem-vinda. Celi, bom dia. Bem-vindas, mulheres. Me contem aqui o que vocês estão achando, se está fazendo sentido o que eu estou falando, pra gente dar seguimento, que tem muita coisa boa ainda. Bora! Então, a gente chegou no que é, né? A gente falou o que é dar o limite, o que é falar não e o que não é. Então, que fique muito claro isso. A gente precisa desmembrar esses conceitos que a gente carrega desde a nossa infância, desde a nossa adolescência, né? Nós estamos dentro de uma sociedade que carrega esses conceitos. Ou a gente repete e adoece, ou a gente presta atenção e muda. Né? Então, o meu convite aqui é sempre esse. Então, o que é e o que não é? É importante a gente separar as coisas para a gente poder compreender melhor e aprofundar e integrar. Então, não é ser egoísta, né? Quando a gente fala, né, gente, por que é importante a gente aprender a dar limite para as pessoas, né? Principalmente para as mulheres que têm ansiedade. Porque quando a gente não dá limite, a gente sente que a opinião, que a vontade, que o direcionamento que a gente está dando na nossa vida, ele vem do outro. A outra pessoa me direciona, a outra pessoa me invade. Né? Eu acabo fazendo a vontade dos outros. Por isso que quando a gente tem ansiedade, a gente tem aquela sensação de falta de controle. Né? Parece que tudo escapa ao seu controle. Nada tá bom, nada tá suficiente. É um medo iminente, né? Que muitas mulheres no pico sentem o medo da morte. Parece que eu vou morrer. Quem tem muita ansiedade, chega pânico. Né? Por quê? Porque na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não consegue impor limites. Realmente, a ansiedade está mostrando, olha, está faltando controle. É assim que você se sente, você está perdendo o controle da sua vida. Né? A gente tem que prestar atenção no que a doença, né, trazendo esse conceito, né, essa ansiedade. Se a gente fosse falar que a ansiedade é uma doença, o que a doença está querendo me contar ao meu respeito? E a ansiedade vem falar isso. Eu não consigo, realmente é uma sensação de falta de controle. E onde está a minha responsabilidade nessa falta de controle? Nessa invasão? Cláudia Mello, bem-vinda. Vani, Fê, bem-vindos. Bora lá. Quando a gente aprende, né, a dar o controle, a dar o limite para as outras pessoas, além da gente conseguir, né, diminuir a nossa ansiedade, se sentir, né, mais autônoma, mais segura. Porque quando a gente dá o limite para o outro, quando a gente fala não para o direcionamento, para a vontade do outro, a gente está falando sim para nós. Eu tô falando sim pra mim. Não, é não pro outro, é sim pra mim. Sim pra mim, pro que faz sentido pra mim, para aquilo que eu quero fazer. E além disso, gente, é educativo. Né? Às vezes as pessoas elas não sabem lidar com o limite. E tá tudo bem, né? Ela veio de uma escola, viemos de escolas diferentes. Né? Quem é a escola? É a nossa família, a nossa criação. Às vezes você veio de uma escola em que você te deram muitos limites na tua vida, na tua infância. Você foi uma criança muito castrada. E aí você se relaciona com uma pessoa que ela
não teve esse limite, que a mãe era negligente, que a mãe passava a mão pela cabeça, né? Porque dar limite, gente, é educativo. É educativo. A criança, ela precisa de limite. Então, a gente lida com adultos toda hora na nossa vida que não conseguem, que não sabem o limite das coisas. Que ainda são crianças psicológicas. Gente invasiva. Gente que não tem simancol, você pensa, gente, como é que a pessoa não percebe uma coisa dessa? Jesus amado. Não percebe. Não percebe. Por quê? Porque a pessoa veio de uma escola diferente. Né? Ela não respeita o limite, o espaço do outro. Ela te invade, ela quer dar opinião, ela pede suas coisas emprestadas, ela não devolve, ela pede dinheiro, ela pede... Então, quando a gente dá limite pro outro, a gente está exercitando, né, uma função educativa também. Que às vezes o outro não percebe. Não percebe, realmente. Ah, mas tinha que ter? Eu concordo, gente. Super concordo. Acho que todo mundo tinha que ter. Mas as pessoas não têm. Então, dar o limite para os outros é, além de nos proteger, também é educativo. Bem-vinda, Bárbara, Vera Lúcia, bom dia, bem-vindas. E aí, gente, o que vocês estão achando disso que eu estou falando? E vim trazer para vocês 3 casos, gente, 3 casos sobre dar limites, aprender a dar limites, né? Então, primeiro, para a gente conseguir dar limite, é falar sim para mim e não para o outro. E para eu conseguir falar sim para mim, eu preciso, primeiro, estar muito alinhada com o que eu quero, com quem eu sou. Porque se eu tô perdidona na vida, né? Sabe aquela coisa, qualquer caminho serve? Para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve? Então, se eu tô perdidona na vida, o outro, a opinião da outra pessoa, o direcionamento da outra pessoa, me traz até mais segurança. Né? Ah, não, tá bom, a pessoa falou para por aqui, ah, então eu vou por aqui. Ah, a pessoa falou para mim fazer um curso tal, ah, acho que eu vou fazer. Ela falou que tá dando, que acho que ela acha que é legal, que pode ser que dê e tal, vou por aqui. Né? A gente fica folha ao vento quando a gente não está alinhada com a nossa verdade. Então, é muito fácil essa mulher que não está alinhada com a sua verdade ficar vulnerável. E aí ela vai pela opinião das outras pessoas. E aí ela faz o que faz sentido para outras pessoas. Ela não consegue impor os limites. Porque nem ela sabe quem ela é. Por limite do quê? Se nem ela, às vezes, está conectada com a sua essência. Né? Então, eu vou contar para vocês um caos, gente. De uma querida... Uma vez eu tive uma paciente que ela... na verdade, são 2 casos muito parecidos. Ela fazia um curso numa faculdade que ela não queria de jeito nenhum. Né? Ela fazia administração. Os pais dela, né, trabalhavam nessa área, né? Então impunham isso para ela. Impuseram isso para ela. E ela começou, né? Ali, é isso mesmo, ela cresceu numa família de todo mundo trabalhava com isso, então é isso, bora é isso. Né? E aí ela começou a fazer a faculdade, né? Para poder trabalhar no escritório, para poder seguir os passos. E ela fez a faculdade, ela me relatou, né? Extremamente... Voltamos? Ai, meu Deus. Bora, acho que voltamos. Bom dia, Vera, Dani, bem-vinda. Então, ela fez aquela faculdade completamente contrariada, né? Ela não queria fazer. E o mais interessante, gente, ela me relatou que ela não conseguiu fazer o TCC. Uma coisa assim que ela não conseguiu concluir aquele processo. Ela não conseguiu. E tava tudo certo, ela tinha recursos financeiros, ela tinha tudo, mas ela não conseguiu concluir. Por que ela não conseguiu concluir? Aí eu tive uma outra também, que ela fez direito, né, muito parecido também com a minha história, né, eu também, antes de ser psicóloga, eu fiz direito, mudei de profissão,
E ela me relatou que ela fez direito e que ela também contrariada ali, né? Vou fazer porque é isso, porque todo mundo faz e tal, não sei o quê. E ela faltou 3 vezes na prova da OAB. Ela marcou, ela pagou, chegou no dia, ela não foi. O que é isso? Por que eu trouxe essas 2 histórias para vocês? Para mostrar para vocês que existe uma força inconsciente que não deixou essas 2 meninas concluírem esse ciclo. Uma numa faculdade, uma fazendo administração. Fez a faculdade, gente, ela fez uma faculdade de renome, uma faculdade top. Que qualquer, eu pensava, gente do céu, né? Poxa, só falta o TCC, pensa bem. Não precisou pagar, ela tinha dinheiro, a família tinha dinheiro. Por quê? Gente, só faltava fazer o TCC, não fez. Não fez. Por que ela não fez? Porque tem uma força inconsciente, né? Que é isso que eu estou dizendo para você, que é essa que não quer, que não faz sentido para mim, né? Fiz para agradar, fiz por outros motivos, mas eu não quero trabalhar com isso, porque o que é o TCC? O que é a prova da OAB? É essa virada de ciclo. Você deixa de ser a aluna para você ser a profissional, para você realmente colocar a mão na massa naquilo tudo. E elas não queriam. De fato, elas não queriam. Ah, mas ela não fez a inscrição lá na prova do OAB? Ela fez aqui, ó, na cabeça do tenho que fazer. Toda hora a gente faz isso. Ah, porque eu tenho que fazer agora, tal. Fez a inscrição, pagou 3 vezes a prova, não conseguiu fazer. Uma vez aconteceu um negócio, outra vez aconteceu outro, não conseguiu fazer a prova. E quem que manda nessa história é o inconsciente. Né? É essa parte de nós que vem à tona e aí a gente acha, né? Nossa, como eu tô errada, né? Nossa, porque ela chegou nessas condições, se achando péssima. Se achando péssima. Nossa, ela chegou assim arrasada, sabe? Eu não consegui concluir, eu sou péssima. Por que eu não consegui concluir? Tem um problema comigo. Gente, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ela não conseguir concluir está contando muito a respeito dela, da vontade dela. Só que lá atrás, quando ela começou a fazer o curso, quando ela topou, ela não tinha essa consciência. Por isso que ela topou e tá tudo certo. O mais importante é que agora ela tá enxergando isso. Deixa eu ver aqui vocês. Alê, bem-vinda. Bom dia, Rosângela. Pois é, Cláudia, tá vendo? Né? É assim que acontece. Alana, Paulo, Mariane, Elô, bem-vindos. E aí a gente fica se achando errada. Então, a gente acabou conduzindo, né, essa história com essas 2 mulheres de uma outra maneira. Elas começaram a se enxergar não como, né, a ovelha negra da família, a errada, que não seguiu. Não, ela conseguiu enxergar, gente, não fazia sentido para mim, tinha uma parte minha. Porque daí você vai perguntando, mas você queria mesmo, né, fazer isso? Não, queria e tal, não sei o que. No começo fica, né? Aí depois, não queria. Não era isso, realmente não era, né? E aí a gente percebe, olha como o inconsciente é sábio, né? E aí a gente percebe, por que eu tô me auto-boicotando? A gente leva para esse lugar, eu tô me auto-boicotando. Por isso que a gente precisa aprofundar, pra gente entender por que essa mulher está se auto-boicotando. Né? Então, uma mulher que não conseguiu dizer não. Que não conseguiu, até porque nem ela mesma sabia o que ela queria. Esse exemplo que eu trouxe para vocês, ela não sabia o que ela queria. E aí, né, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas não era por esse caminho. Ela tem uma alma extremamente artística, as 2, inclusive. Então não era para essas mulheres estarem trancafiadas no escritório. Não que estar no escritório seja algo ruim. Tem gente que adora, tem gente que ama e bora do escritório. Agora essas 2 mulheres, por elas não serem olhadas, vistas e estimuladas na sua criatividade, elas acharam que o escritório era o melhor lugar para elas.
E aí elas se colocaram nesse lugar, nesse caminho. Então, vou fazer uma faculdade não sei o quê, vou fazer uma faculdade não sei o quê. E aí elas vão se descobrindo, então, quem eu sou. E a partir do momento que a gente começa a descobrir quem nós somos, a gente tem a coragem de impor os limites, né? E falar, não, isso não serve pra mim, isso não serve. Olha, que legal que você tá me dizendo isso, viu? Putz, eu super agradeço teu conselho, né? Legal, mas assim, isso não serve pra mim. Mas a gente precisa saber primeiro o que serve pra mim, pra eu poder depois discernir do que serve e do que não serve. Né? E aí, gente, me conta aqui, o que vocês estão achando? Tá fazendo sentido ou não tá fazendo sentido? Fabi, bem-vinda. Outro caso, né, gente, que eu trago aqui para vocês de alguém que precisou aprender a dar limites, né? A gente às vezes precisa dar limites materiais nas pessoas, né? Então, você é uma pessoa que você sempre empresta as coisas, né? E a pessoa não te devolve, e você tem vergonha de pedir, porque senão você vai ser, nossa, materialista, interesseira, egoísta, né? Então, o quanto que, aquilo que eu falei no começo da live, né? A gente precisa ficar nesse lugar de boazinha, né? Eu tenho uma outra querida, né? Uma outra paciente querida que eu tive uma vez, ela me contou que ela tinha um filho já, e ela precisava dar auxílio para esse filho. Esse filho já tinha mais de 30 anos e ela precisava pagar as contas desse filho e precisava sustentar esse filho, porque ele mesmo não conseguia fazer as coisas por ele, e o quanto ela se sentia abusada e sentia que ele só vinha atrás dela por causa do dinheiro. Né? Então, o que aconteceu com essa mulher? Que achava que o filho estava vindo atrás por causa do dinheiro. Né? Por que ela não conseguia dar esse limite para esse filho? Né? Então a gente precisou olhar para isso, e quantas vezes isso não acontece na nossa vida. Né? A gente precisa dar limite para uma pessoa que a gente sempre fez tudo. E o nosso papel como mães é de provedora. Né? Então a gente tem essa mentalidade, não, eu sou mãe, eu preciso dar, eu preciso nutrir. Né? E ela começou a perceber que não, que a mãe também precisa impor limites. A mãe, ela precisa se retirar da nossa vida, simbolicamente, né? Porque a gente quer a nossa mãe para sempre pertinho, mas simbolicamente ela precisa se retirar, no sentido de ele precisa aprender a se sustentar sozinho, a buscar os próprios recursos. Né? E ela tinha medo de impor isso para ele. Ela tinha medo de falar, não, agora você vai pagar as suas contas. Né? Por que ela tinha medo? Porque ela era, de certa forma, dependente emocional. Ela precisava desse carinho. Ela precisava desse reconhecimento do filho. Né? E a partir do momento que ela se fortalece, ela consegue falar não. E entra naquilo que eu disse para vocês no começo da live. É educativo. Aprender a dizer não é educativo. Ela não falou não, talvez, para ele lá na infância, e tá falando agora. Não, não vou dar o que você quer. Você já tem capacidade suficiente para ir atrás daquilo que você quer. Né? Então, às vezes, a gente não impõe limites lá atrás, mas a gente pode impor limites depois. Então, é educativo quando nós fazemos isso. Quando a gente consegue, né? A gente se blinda, a gente se protege e a gente educa o outro, que não tem essa noção, né? Das fronteiras, dos limites. Né? E tá tudo bem, faz parte. A gente que precisa aprender a colocar esse cercado. É função nossa. E quando a gente entra nessa percepção, a ansiedade diminui, porque a gente percebe que é nossa responsabilidade, está em nossas mãos fazer isso. Porque enquanto a gente ficar, porque o outro tem que perceber, porque o outro tem que... A gente sempre tá na mão do outro.
Fernanda, bem-vinda. Lilian, Fabi, bem-vindas. A gente sempre tá na mão do outro. Então, a gente precisa tomar consciência. Não é responsabilidade minha dar limites, não é da outra pessoa. A outra pessoa não vai ter essa noção. Né? Então, essa mãe que impõe limites pro filho, não vou ficar pagando suas contas, você com 30 anos, eu aqui pagando as coisas para você. É doído para essa mãe? É lógico que é doído. Provavelmente esse filho vai rejeitá-la. Né? Afinal de contas, ele gostaria, é a moeda de troca dele. Você paga minhas contas, eu te dou carinho. Mas o quanto que essa mulher, impondo limites, ela não está ensinando. E ela está se protegendo e ela está se desfazendo, matando essa dependência emocional. Quando ela diz sim para ela e não para o outro, impondo esses limites. Né? Então, gente, eu trouxe para vocês duas histórias, né? Duas histórias de mulheres que conseguiram impor limites e dizer não. Né? E quanto a gente não faz isso na nossa vida, né? Um outro caso é de uma outra mulher que aprendeu a impor limites, né? Que eu queria trazer aqui para vocês. Uma querida também, ela queria aprender a dirigir. Ela tava doida para aprender a dirigir. Né? E o marido não achava que era bobeira, porque ele também não dirigia. Os dois, já mais de 30 anos, né, morando juntos há 10, e nenhum dos dois sabia dirigir. E ela queria muito aprender a dirigir. Ela queria muito, porque ela morava num bairro afastado, e tinha ali alguns passeios que eram longe, não tinha condução, nem sempre ela podia estar participando ali do convívio com as amigas, por conta da distância, então tinha que pagar Uber, e Uber era muito caro, enfim. E ela queria muito dirigir. Ela sentia que ela precisava dirigir. E dentro desse processo, junto com ela, o aprender a dirigir não era só aprender a dirigir, tinha muito mais significado ali. Né? Porque a direção, o carro, simbolicamente, ele traz, né, essa sensação de autonomia. Eu consigo dirigir a minha própria vida. Eu consigo dirigir, né, as minhas decisões. Então, para ela, aprender a dirigir tinha muito mais significado do que só, entre aspas, né, esses benefícios que eu mencionei aqui para vocês. Que era ela conseguir ir para as festas, estar mais com as pessoas, não depender de condução, né? Que nem ela ia de um emprego para outro. Então, ela precisava aprender a dirigir. Né? Seria benéfico para ela. Que ela pegava condução, aí ela iria de carro. Então ela queria muito aprender a dirigir. Muito, 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 muito. E eu fui percebendo ali, a gente foi percebendo que o que impedia ela? Né? Ela tinha um parceiro que não dirigia. E o parceiro dela achava que aquilo era bobeira. Ah, pra que você vai aprender a dirigir? Para com isso. Né? Isso daí é bobeira. Pra que você quer? Né? E ela ali naquela vontade. E ela ali, não, eu quero. Até que chegamos, né, no ponto em que ela realmente se inscreveu. Não, eu vou aprender a dirigir, vou fazer minha autoescola e tal. Chegamos nesse ponto. Ela conseguiu assumir para ela que realmente ela queria, independente do parceiro. O parceiro achava que era bobeira. Ela, não, é isso, eu quero. Né? Tem muito mais significado para mim essa dirigir. Né? Eu acho que vai trazer uma autonomia muito maior, né? Em todos os sentidos. Então, a gente se sentindo mais autônoma, mais dona dos nossos caminhos, da nossa vida. Bora, vou aprender a dirigir. Ela se inscreveu. Começou a fazer as aulas. Toda semana era crítica desse marido. Ah, mas pra que vai pra aula? Ah, de novo vai pra aula. Ah, mas tem um monte de coisa aqui em casa pra fazer. Porque às vezes a pessoa não fala na lata, né? Não fala porque ela vai ficar claro, vai ficar óbvio, vai entrar no embate. Às vezes a pessoa vai comendo pelas beiradas. Né? Ah, você vai pra aula? Nossa, mas tem tanta coisa pra gente fazer, né? Faz você se sentir culpada ali nas entrelinhas, nas situações, né? Faz você se sentir errada. Faz você sentir que o que você tá fazendo é bobeira. E aí, nisso tudo vai minando, né? E a gente aqui, ó, semana a semana, né, conversando. E eu ali com ela, né, juntas. E ela trazendo, ah, mas isso... Aí a gente vai, mas peraí, o porquê que você quer realmente? Então a gente acende de novo esse fogo.
Por que que eu quero? Ele tá tentando minar, ele tá tentando desvalidar, desvalorizar muitas vezes a minha conquista, a minha coragem, o meu ímpeto. Mas eu tô aqui firme no meu motivo. Então a gente precisa sempre voltar pro nosso motivo. Por que que eu tô fazendo isso? É pra mim. O outro não se realiza, não tem problema. Eu me realizo. É importante pro meu processo, pro meu desenvolvimento. E a gente ficou nisso, né? Semana a semana. E toda semana o marido vinha e falava. E toda semana o marido vinha e colocava um defeito, e colocava alguma coisa. Toda semana. Até que ela conseguiu, tirou a carta. Ai, tirou a carta maravilhosa e tal, não sei o que, né? O marido não comemorou com ela, né? O problema é dela, tal, não sei o que, você que sabe, não sei o que. Agora chegou o momento, ela queria comprar o carro dela e ela já tinha um dinheirinho juntado. Ela já tinha para dar uma entrada no carro. Chandra, bem-vinda! Bom dia, lindona! Malena, bem-vinda! E ela já tinha um dinheirinho juntado para dar entrada no carro. Ela falou, vou comprar meu carro. E ela deu entrada no carro. E ela chegou o dia, gente, de pegar esse carro. Imagina, né? Todo esse processo para ela aprender a dirigir, toda essa luta interna, essa batalha interna, né? Porque o povo só vê a foto do Facebook. Bem, né? O povo só vê as pingas que eu tomo. Né? Como diz o povo, os tombos que eu levo ninguém vê. Né? Então o povo só vê, chegou o grande dia. Né? Mas tudo que ela precisou passar, todo o fortalecimento que ela precisou fazer internamente para conseguir realmente, vou aprender a dirigir, vou enfrentar esse medo. Que além do medo, ela tinha ainda que lidar com o marido desaprovando. Então olha a força interna que essa mulher precisou fazer para poder bancar, não, eu vou aprender a dirigir. Por mais que pro meu marido não faça sentido, ele não queira ele dirigir, nem ele dirige, mas eu quero, porque eu entendi que vai ser bom para mim. Então, para ela conseguir fazer isso, gente, é um movimento. Além disso, né, trabalhar, ganhar dinheiro para comprar o carro, para pagar a carta e tudo, né? Além dessa questão emocional, ainda tem outro trampo que tem que ser feito aí. Não é verdade? Né? E tudo isso essa mulher indo atrás. E tá bom, aí ela foi lá e comprou o carro dela. Gente, que maravilha, ela comprou o carro dela, né? Já tinha tirado carta, comprou o carro, foi lá, pegou o carro, né? Um carro seminovo, maravilhoso, e voltou para casa. E o marido? É lógico que o marido torcia o nariz o tempo todo. Ah, porque esse carro que você comprou, acho que você fez um mau negócio. E ela ali, nossa, será que eu fiz um mau negócio mesmo? Né? Será? Ah, porque esse carro seu, não sei o quê, tô colocando defeito em tudo, a todo tempo. E aí ela começou, e aí ela teve que se desafiar, né, gente? Porque você aprende a dirigir, pega o carro, legal, mas agora é dirigir o carro. E aí ela começou a dirigir esse carro. E ela se sentia insegura para começar a dirigir sozinha, ela chamou ele. Justo quem? E nesse caminho, toda vez que ela saía para dirigir com ele, era crítica. Né? De uma pessoa que nem sabia dirigir. Então ele criticava essa mulher. Ah, porque você tá dirigindo assim, ah, porque você tá dirigindo assado, porque você não tá prestando atenção, porque você não tá dando seta. E aí ela veio e me relatou, não tô com vontade mais de dirigir. Não tô mais afim de dirigir. Tô me sentindo com medo, tô me sentindo insegura. Engraçado, né? Porque lá com a autoescola eu me sentia segura. Né? Antes eu me sentia segura. Ah, tá bom, vamos pensar. Ela tava na autoescola, tinha um instrutor do lado. Mas para chegar nesse ponto dela não querer nem mais pegar o carro, chegou no ponto dela falar, tá na garagem, eu não quero mais pegar. Ela comprou o carro, ela deu entrada. O carro tava na garagem, ela não queria mais dirigir, depois de ter passado por tudo isso. Gente, então olha a influência do outro na nossa vida. Como o outro, como a crítica, como o desânimo do outro nos invade, ao ponto da gente minar o que é importante para nós.
ao ponto da gente de tirar o prazer daquilo que é importante que era importante para ela. Né? E aí ela foi deixando dessa vontade de lado, eu não quero mais pegar o carro, não quero mais pegar o carro. Até, né, claro que a gente foi vendo isso, foi olhando para isso, ela foi enxergando o quanto que ele fazia isso com ela. E aí entra a virada de chave, né? Aí entra o impor limites. Né? Porque impor limite, gente, não é só falar, não vai fazer isso comigo, não sei o que, não sei o que. Não, às vezes o impor limite é emocional. Quando esse marido vem e critica e fala que ela não tá dirigindo bem, ela impõe um limite, às vezes até não verbal. Quando ela percebe que ele tá fazendo isso, porque para ele não faz sentido dirigir, porque talvez essa mulher dirigindo seja, não sei, né, até uma ameaça para ele, essa mulher mais independente, né? Então ele tem os motivos dele para querer puxar o tapete dela, não deixar ela dirigir, progredir. Quando essa mulher entende isso, ela não precisa mais se defender de uma forma agressiva. Ela consegue se defender e dar os limites de uma outra maneira. Que foi o que ela começou a fazer. Ela não precisou falar para ele, para esse marido. Olha o que você tá fazendo, você acha que eu sou sempre... Porque isso, a sensação que dá é essa, né? Que ele quer passar para ela é essa, né? Eu sou incapaz. Eu não sou boa o suficiente. Eu não consigo dirigir. A sensação que ela tava era essa, que estava fazendo com que, inclusive, ela não pegasse o carro. Incapacidade. Com as críticas dele, então ela começou a realmente se sentir incapaz. Né? E aí, ela não precisou bater de frente com esse homem e falar, você não me apoia, você acha que eu sou incapaz, e não sei o que, não sei o que. Não precisou. Não precisou. Até porque, né, se ela fizesse isso, ela ia gerar mais conflito dentro do relacionamento. Ela poderia fazer isso de uma forma mais assertiva. Mas antes de fazer isso de uma forma mais assertiva, de comunicá-lo, o outro vem sempre em segundo plano, gente. O outro é depois. Primeiro é você. Primeiro é você. O que ela começou a fazer? O que ela começou a fazer? Não, eu vou dirigir sozinha. Ou eu vou chamar uma amiga para ir comigo. Não vou mais com ele. E aí, nisso, ela foi se desenvolvendo, começou a dirigir sozinha, começou a se sentir mais segura em dirigir sozinha, porque ela não tinha outra pessoa ali o tempo todo, fazendo com que ela se sentisse inadequada, errada, na seta que ela não deu, na hora que ela deixou morrer o carro. Não, a amiga falava, não amiga, faz parte, é isso aí, tá tudo certo, é assim mesmo. O marido não, o marido já vinha, porque você não sei o quê, porque você não sei o quê, porque você... A mulher ficava se sentindo incapaz. E aí ela foi resgatando essa vontade de voltar a dirigir. Não, então é isso. Putz, agora eu consigo dirigir. Sozinha. Então, olha o que essa situação trouxe de fortalecimento, de novos desafios para essa mulher. Que ela teve sabedoria de enxergar. Porque senão ela estava até hoje lá, batendo de frente com o marido. Porque você não me apoia e tal. Não, eu te apoio sim, naquela briga e se sentir incapaz. E anos passando. Anos passando. Então, por ela ter tido essa sabedoria de enxergar que o que ele estava fazendo tinha mais a ver com ele do que com ela, ela focou no dela. Não, eu não vou ter apoio dessa pessoa. Não vai ter. Tá tudo certo. Eu vou buscar outros recursos de apoio. Se eu tô me sentindo incapaz agora nesse momento. Se eu tô com medo de fazer alguma coisa. No exemplo que eu tô trazendo, ela tava com medo de dirigir. Bom dia, Cá. Bom dia, Elane, Giza, Lena. Bem-vindas. Bom dia. Então, essa mulher,
né? Começou a dirigir sozinha e começou a desenvolver essa habilidade. Não, eu saio sozinha. E aí, gente, que maravilha! Que maravilha, você não depender mais de ninguém, do outro, para você ir para os lugares. Claro que ela precisou enfrentar, né, o marido dentro de casa. Ele não estava mais dentro do carro, mas ele estava dentro de casa ainda, né, falando um monte. Mas ela já estava mais fortalecida para poder enfrentar isso. E aí, certo dia, eles tiveram que ir para um lugar, né, e ela teve que colocar ele dentro do carro e tá tudo certo, faz parte, né. Uma hora isso ia ter que acontecer, né, gente? Mas como eu disse, ela já estava mais fortalecida. Né? Ela já estava mais fortalecida. E aí chegou no dia que o cara entrou lá no carro dela, ele colocou no Waze. Não, vou colocar no Waze, porque o Waze tal e não sei o que. O Waze é o melhor aplicativo que tem, vamos colocar no Waze aqui pra gente ir lá pra festa. Os dois iam pra uma festa. E ela não conseguia enxergar o caminho do Waze. Tava na mão dele o celular e mandava ir pra... Sabe aquela coisa, né, gente? Quem dirige já passou por isso, né? E a entrada é aqui, gente, passei da entrada, mas se o Waze tá errado, tá falando antes, e eu já passei da entrada, agora preciso dar uma volta danada pra ir pro lugar, e não sei o que, não sei o que, e começou aquela discussão dentro do carro. Começou a discussão e ele, né, já acostumado a colocar ela de incapaz, é você que não sabe, é você que não tá olhando, é você que não presta atenção. E aí, né, claro, ela foi com o Waze, chegou lá na festa, ela deu uma olhada no que ela poderia fazer ali para voltar, né, porque antes ela não usava isso, porque ela só fazia um caminho, né, do trabalho, ela não tinha que se desafiar, e aí ela achou um outro aplicativo de mapa que fazia mais sentido para ela, que ela conseguia se guiar melhor por aquele outro aplicativo, que às vezes do marido... Pra ela não dava, pra ela não era o time dela. E tá tudo bem. Então, de novo, ela encontrou recursos para ser independente. O Waze é bom pra você? Que legal. Pra mim, faz mais sentido usar esse outro aplicativo aqui. E tá tudo certo, não tem errado. Né? Então, ela deixou de lado, ela deu um limite para aquela situação quando ela olhou para ela. Quando ela foi ver o que fazia mais sentido para ela. Eu tô trazendo esse exemplo do aplicativo, gente. Mas é para ilustrar que o que faz sentido para um, às vezes não faz sentido para outro. O que funciona muito bem para o marido dela não funciona para ela. Para ele não funciona aprender a dirigir. Para ela super funciona. Ela estava precisando disso. Gente, o quanto que esse movimento que ela fez na vida dela... que é um movimento pequeno, entre aspas, né? Porque quem assistiu aqui, quem tá aqui comigo e ouviu a história, não foi nada fácil ela assumir, vou aprender a dirigir. Então, quanto que esse movimento que ela fez de ir lá, pagar a carta e começar a fazer as aulas, que já é desafiador, fez com que essa mulher se sentisse muito mais autônoma em vários outros sentidos da sua vida. Ela teve que exercitar, dar o limite para esse marido. Ela teve que exercitar, se ouvir, se assumir. É isso que eu quero. Mas não faz sentido, é bobeira. Não, mas é isso que eu quero. Eu é que sei o trânsito que eu pego, a condução que eu pego para ir para o emprego para o outro. Eu é que sei a falta que as minhas amigas estão me fazendo, eu não estou conseguindo vê-las. Eu é que sei, não é o outro. O outro não tem capacidade de enxergar isso. E tá tudo bem. Eu é que tenho que saber. E ela sabia. E ela entrou em contato. E ela percebeu. E a partir do momento que a gente percebe isso, a gente tem mais coragem de defender a nossa verdade. Agora, se a gente não sabe a nossa verdade, a gente fica papel no vento. Né? A pessoa fala pra você fazer isso e você pega e faz. A pessoa fala pra, não dirige mais não, deixa isso daí pra lá. Não sei o que, não, é mesmo, deixa pra lá, é bobeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você vai morrendo, e você vai morrendo. E aí tá desanimada, por que a vida não tem gosto, tem prazer, mesmo, todo dia, aquela coisa chata, mesma coisa, todo dia. Né? Mas aí a ansiedade vem pra avisar. A ansiedade vem para avisar, não tá bem. Não tá, tem algo errado aí dentro.
E a gente precisa aprender habilidades, desenvolver habilidades, para que a gente consiga diminuir esses sintomas de ansiedade, né, de incapacidade, de procrastinação. Pensa nessa mulher, o quanto que ela não procrastinava para ir lá tirar a carta dela. Quanto que essa mulher não procrastinava. Por que ela estava procrastinando? Porque tinha claro, né? Tinha insegurança dela já e tal, não sei o quê. Mas tinha um bendito também ali do lado, toda hora. Não faz, não, é bobeira, não sei o quê. E ela com o ouvidão desse tamanho, né? Ouvindo tudo que o outro tava falando. Quanto que essa mulher já não tinha procrastinado, gente? E ela conseguiu colocar em prática. Ela conseguiu. Ela foi, ela fez. E hoje tá linda, maravilhosa, com o carro dela dirigindo pra cima e pra baixo. E eu morrendo de orgulho, né? Morrendo de orgulho, gente, eu morro de orgulho. Eu fico tão feliz, tão feliz. Às vezes as minhas pacientes veem, oh, nossa, eu preciso te contar um negócio, tenho certeza que você vai ficar feliz. São esses avanços, são esses insights. Né? Eu consegui fazer uma coisa que pra mim é difícil, que é impor limites, que é falar não. Tive uma conversa, às vezes elas chegam, gente, eu conversei com a minha mãe esse final de semana, daquilo. Nossa, consegui, falei, não sei o quê, não sei o quê. Gente, é uma delícia. Por quê? Porque a gente tá alinhada. Quando você tá alinhada com o seu processo, você sabe os desafios que você tá enfrentando, o que você tá aprendendo, o que você precisa desenvolver. É uma delícia quando a gente consegue. Fabiana, bem-vinda. Cícera, Kemi, Joyce, bem-vindas, mulherada. Bom dia. Me contem aqui o que vocês estão achando, gente. Tomando uma aguinha aqui pra molhar a garganta um pouco. Ai, 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 ai. Bora, bora, bora. Tô olhando aqui o que mais que eu tenho que falar aqui pra vocês, que eu vou embora, né? Vou embora, vou falando. Eu quero ouvir vocês. Me contem aqui quem tá ao vivo aqui comigo. Escrevam aqui se tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido pra você? Se identificou com alguma coisa? E aí? Muito bom, né, gente? Muito bom quando a gente consegue, né, fazer esse tipo de coisa, perceber o nosso mecanismo. Mas é claro, né, que no final das contas a gente vai ter que lidar com desafios, né, com desafios em colocar a nossa vontade no mundo, né? A gente vai precisar lidar com isso. Porque é aquilo que eu disse no começo da live, a gente vai ter que lidar com o conceito de egoísta, né? Você é um egoísta. A gente vai ter que lidar com a rejeição das pessoas, quando a gente impõe os nossos limites. Né? Quando a gente se coloca, a gente tem que lidar também com a consequência das nossas escolhas. Porque daí a gente não tá mais indo pela cabeça do outro, a gente tá indo pela nossa. Que nem a moça que eu falei pra vocês que comprou o carro, que aprendeu a dirigir. É claro que se desse algum bode ali, e deu no meio do caminho, viu? Deu vários bodes. Ah, porque daí veio o imposto, não sei o que precisou pagar, ela não esperava. É um bode que dá ali no meio do caminho. E lógico que o marido falou um monte. Então ela teve também que lidar com essa responsabilidade da escolha dela. E sem o apoio da outra pessoa, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então é claro que a gente vai ter que lidar com a responsabilidade das nossas escolhas quando nós não somos apoiadas. E dar o limite para o outro, falar não para o outro, é falar sim para nós mesmas, né? Para nossa vontade. Porque faz sentido para mim. Então é claro que a gente vai ter, né, algumas objeções na nossa transformação, é óbvio, né? Mas a gente precisa ter essa firmeza para sustentar. Por isso que é todo dia, volta para dentro, volta para dentro, volta para dentro, resgata o porquê que isso é importante para você. Porque senão é muito fácil, gente, a gente se perder aqui fora. É muito fácil.
E não sou só eu que falo isso. Não sou só eu que falo isso. Né? Você já deve ter ouvido em outros lugares isso. Que o caminho é para dentro. O caminho é para dentro. Né? Então é isso. Quando eu falo caminho é para dentro, volta para os seus reais motivos. O que te motiva? O que é apaixonante para você? É para dentro. O guia é dentro, não é fora. Né? E uma dica para você refletir e começar nesse caminho, né? Você que ficou aqui comigo até agora, na nossa live terapia, aprendendo a dar limites, aprendendo a dizer não. Bruna, bem-vinda, Liz, querida! Bem-vinda, Liz! Que gostoso ter você aqui ao vivo, Ângela, Débora, bem-vindas, bem-vindas. Então, gente, uma dica, né? Como é que eu faço já para começar, então, né, esse processo? Então, tô aqui na live, aprendi, né? Realmente é isso mesmo, né? Eu preciso dar limites e tal, impor, falar não. Mas como fazer, né? Como fazer isso? E é o caminho, né, gente? Primeiro a gente aprende a teoria e depois a gente vai para a prática. Né? Então, a gente precisa desses dois momentos para que a gente consiga nos transformar. Né? Para que a gente possa virar essa chave. Primeiro a gente enxerga as nossas questões inconscientes que estão nos boicotando, crenças inconscientes que nos boicotam, que nos faz ter essas crises de ansiedade, essa sensação de insegurança, esse medo, essa insônia. Tudo isso são sintomas, apenas sintomas. Claro, a gente tem técnica para melhorar os sintomas. Isso é muito benéfico. Mas a gente precisa cuidar das raízes, gente. Porque senão você vai ficar o tempo todo enxugando gelo. O tempo todo. O tempo todo. Que é, por exemplo, tomando remédio. O remédio, ele é muito bom. Mas ele vai te ajudar nos sintomas. Ele não vai tratar essas causas aqui, ó, que a gente tá falando, ó. Então, se você não olhar para isso, você vai ficar tomando remédio a vida inteira. A medicação, ela é importante para a pessoa que tem ansiedade. Super importante, porque ela te ajuda a regular, né, a taquicardia, o medo, a insônia. Mas ela tá ali te ajudando somente nessa ponta do iceberg. Lá nas profundezas, a gente precisa olhar, a gente precisa se transformar para que a gente não continue com os mesmos sintomas. Né? E para isso a gente precisa desenvolver habilidades. Por isso que eu tô aqui, para te mostrar quais habilidades são essas que você precisa desenvolver. O que você precisa enxergar que você não tá enxergando, que tá te causando ansiedade. Olhar para isso. Enxergar. Por isso que eu trago, gente, eu trouxe aqui casos reais. Para que eu trago casos reais? Das minhas pacientes. Claro, sempre respeitando o sigilo. Sempre respeitando a identidade. Sempre. Mas eu trago aqui porque a gente vive numa sociedade que a gente não consegue enxergar a vulnerabilidade do outro. Porque a gente tem medo de colocar realmente a nossa vulnerabilidade nas redes sociais. A gente não fica falando das nossas dores, mas eu tô contando aqui que aquilo que você vive, outras mulheres também vivem. Esse medo, essa incapacidade, essa sensação. Então eu trago aqui para vocês casos reais. Ô, Chandra, bateu ansiedade? Fica aqui comigo. O que aconteceu? Me conta. Terezinha, Jéssica, bem-vindas. Então, gente, né, a gente precisa aprender essas habilidades. E eu tô aqui para mostrar para vocês as principais causas da ansiedade e como que a gente pode mudar isso. Né? Então, a gente está aqui agora na nossa jornada Dona de Si, né, que começou na segunda-feira e vai até o dia 27, na semana que vem, onde a gente vai ter a nossa aula fechada. 3 chaves mentais para você vencer a ansiedade.
O ouro eu tô deixando lá pro dia 27, gente. Mas a gente tá fazendo aqui um aquecimento. Eu já estou trazendo, já agora, ferramentas, né? Pra você conseguir desenvolver habilidades. Pra quando chegar lá no dia 27, eu vou te entregar ali a cereja do bolo, no dia 27. Então aqui, já faz uma semana, a gente tá fazendo a massa do bolo, fazendo o recheio. Estamos aqui juntas, ó. Estamos aqui juntas, ó. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no dia 27, pro evento do dia 27. O link tá lá na bio e eu também fiz ali, preparei 2 presentes especiais para quem se inscrever. 2 ferramentas psicológicas já para você começar a exercitar e colocar em prática, né, os seus projetos, os seus planos, que comece pelo autocuidado, né? Que se você tá aqui comigo, você tá se cuidando, você tá se priorizando. E é a melhor coisa que você faz na tua vida, sabia? A melhor coisa que você faz na tua vida, porque se você não tá bem, você fica dependente emocional, se você não tá bem, você tudo é ruim, nada faz sentido, o povo pode fazer o que for. Você está fazendo a melhor coisa que você poderia fazer na sua vida, se cuidar. Se colocar em primeiro lugar. Né? Porque às vezes a gente fica nessa ansiedade, vou fazer pro outro, vou fazer pro outro, vou fazer pro outro. E a gente não tá bem, a gente atropela as nossas necessidades, a gente passa por cima daquilo que a gente quer. Né? Então, por isso que o primeiro passo é saber o que eu realmente quero. O que faz sentido pra mim, como eu trouxe pra vocês. Débora, por que é tão difícil mudar? Pois é, porque a gente tem essas crenças inconscientes. Né? Por isso que a gente precisa descobrir quais são elas. Quais são essas dinâmicas inconscientes que estão me impedindo de avançar? Né? Que nem eu comentei com vocês no começo da live, de uma paciente que eu atendi, que ela fez um curso na faculdade e ela não conseguiu, 2 inclusive, elas não conseguiram concluir o curso. Uma não conseguiu fazer o TCC, a outra não conseguiu fazer a prova do AB. Ela pagou 3 vezes a prova do AB. 3 vezes ela pagou. E ela não foi. E ela fez os 5 anos de faculdade e ela não foi. A outra fez os 5 anos de faculdade, não fez o TCC. Tinha tudo. Você fala, gente, como é que a pessoa faz 5 anos de faculdade? Como? Por quê? E as 2 chegaram pra mim se achando péssimas. Nossa, porque eu não consegui fazer. Nossa, porque eu sou uma pessoa horrível. Porque eu não sou determinada. Eu não tenho foco. E aí a gente foi descobrindo por que você não fez. Ah, porque não deu tempo. Ah, porque eu procrastinei. Ah, porque eu atrasei. Ah, porque não sei o quê. Mas tem um motivo por trás disso. Não é só isso. Não é só você estar atrasada. Não é só você ser uma pessoa indisciplinada. Não é isso. Isso é só o sintoma. É isso que vocês percebem no dia de vocês. Ai, tá tudo bagunçado. Ai, eu não tenho horário. Ai, eu não consigo fazer as minhas coisas. Essa é a queixa maior. Mas no caso dessas 2 meninas, o porquê que elas não conseguiram? Porque quando a gente foi olhar, quando a gente foi investigar, no fundo, elas nem queriam. No fundo, elas nem queriam. Uma não queria ser administradora e a outra não queria ser advogada. Não quero. No fundo, eu nem queria. No fundo, eu tava fazendo era para agradar meu pai e minha mãe e a minha família. E aí, por que não consegue fazer a prova? Por que não conclui o TCC? Porque, que nem eu disse, nesse momento a gente vê, você vê que nos 2 casos é uma virada de chave. Eu saio dessa postura da aluna e vou para a postura da profissional. E no fundo, eu não quero ser essa profissional. Então eu me boicoto. Eu não vou e não faço a prova. Eu atraso, eu procrastino. Eu não faço por onde realmente acontecer aquilo. E aí eu me julgo como uma pessoa ruim. Ah, por que eu não tô fazendo? Nossa, não tô fazendo porque eu sou uma pessoa péssima. E fora, né? A turma toda, né? O coral que te acompanha, né? Que é o povo de casa,
né? Que é o povo lá da faculdade, do curso, lá da igreja, lá da onde você frequenta. Falando que realmente você não tem, que você é uma errada, que você é uma inadequada, que você nunca termina o que você começa. Mas será que aquilo que você começou realmente era genuíno? Você começou porque tinha realmente a ver com você? Andréia, lindona, bem-vinda, Núbia. Pois é, Chandra, é isso. A gente precisa prestar atenção. E aí ela foi percebendo por que que eu não fiz, por que que eu não realmente não fui lá, fiz essa prova, não fiz acontecer, seja o que for. Porque tinha algum motivo ali dentro, ela não queria fazer acontecer, ela não queria virar essa profissional. Né? Mas ela precisava se encaixar. E aí, às vezes, ela nem queria, ficava se forçando e se achava ainda errada e inadequada de não querer, porque ela tinha que querer aquilo. Como assim você não quer? Todo mundo quer. Né? Porque eu tô aqui contando pra vocês, vocês devem estar pensando, gente, mas como é que a pessoa não vai fazer? Todo mundo gostaria, né? Você já fez 5 anos de faculdade. Né? Poxa, quantas pessoas não queriam já ter uma faculdade, ter oportunidade, só faltava fazer uma prova, só faltava fazer uma prova. Só que essa prova ia colocá-la num outro lugar que no fundo, não fazia parte da essência dela. E quem foi essa boicotadora que boicotou ela? Quem que foi essa parte do nosso inconsciente que não deixou ela ir lá realmente fazer a prova e virar advogada e virar administradora de empresa, ficar dentro do escritório e tal, não sei o quê? Foi aquela que a gente chama de laloba. A parte de nós, da nossa psique feminina, que sabe muito mais do que nós na consciência. Ela até queria na consciência. Era adequado, era bonitinha, era certinha, tava tudo colaborando para a família, trabalhava, todo mundo tinha escritório, ali ia ter um lugar no escritório lá, gente, junto com todo mundo. Carreira feita. Qualquer curso que ela quisesse fazer na área, todo mundo sabia os melhores, ela tinha indicação. Na cabeça. Tudo isso na cabeça, na aparência, no que deve ser. Mas no fundo, ela não queria isso. No fundo, e aí quando eu falo La Loba, é um personagem, né, que tem no livro das Mulheres que Correm com os Lobos, um livro, um best-seller, escrito por uma psicóloga junguiana, uma grande mestra, né, um grande guia esse livro. Quem puder, compre, leia, aprofunde esse conhecimento do sagrado feminino, dos conhecimentos, porque foi a partir disso que eu consegui realmente, quem me conhece, quem sabe da minha história, né, já ouviu eu dizer isso, que foi a partir desses conhecimentos ancestrais que eu consegui mudar, eu consegui me livrar realmente da ansiedade. Né? Até então, gente, eu fazia terapia. Eu estudava psicologia, eu fazia terapia e eu tinha ansiedade. Então foi a partir desses conhecimentos, e esse livro é fantástico, ele traz muito disso, ele traz muitos contos para falar da La Loba. Quem é La Loba? É um aspecto da nossa mente que sabe mais do que nós. É aquela que vem trazer aquele incômodo, você tá fazendo, você tá emprestando dinheiro, mas ela tá ali, ó, não empresta não, não empresta não. Quem que é essa? E aí você vai lá e passa por cima dela e empresta o dinheiro. Aí depois a pessoa não paga e aí você fica mal. Ah, porque eu devia ter prestado atenção. Ah, porque eu não devia ter feito. Ah, porque não sei o quê. Porque... Você se acha toda errada. Por quê? Porque você não ouviu. Você não deu atenção. Você passou por cima, você massacrou La Loba que existe dentro de você e que tá o tempo todo te mostrando, através das emoções, que é aquilo, né? Siga o seu coração. Coisa mais enjoada, né? Você quer um conselho, o povo fala, siga o seu coração. Parece uma coisa tão superficial. Aqui segue meu coração, gente. Não sei pra onde que eu vou, tô na dúvida se eu vou por aqui ou por ali. E no fundo é isso. O que é esse siga seu coração? É ouvir La Loba que existe dentro de nós, que tá o tempo todo mandando sinais. Através,
né? Do que algumas pessoas chamam de intuição. E a gente precisa aprender a ouvir, aprender a compreender, porque ela não fala no pensamento aqui na cabeça, né? Pensamento, gente, é outra coisa. Então, a gente consegue separar as duas coisas. Como identificar o que é da cabeça e como identificar o que vem de La Loba? Cabeça é aqui, pensamento. Né? Então, eu devo fazer, porque eu devo ser, porque eu tenho que agradar, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Todos os motivos sociais do que eu tenho que fazer. La Loba, ela vem daqui de baixo, ó. Você sente aqui, ó. É aqui, ó. Quando ela traz, quando vem dela. Gente, La Loba é um arquétipo que existe, que é real na mente feminina. E ela vem e ela nos mostra, e ela nos direciona e vem aqui de baixo. Então, para você conseguir entender, para você conseguir perceber, presta atenção. Por isso que tem, né? Borboletas no estômago. Me embrulhou o estômago. De onde que vem isso? Não é dessa sensação daqui, ó? Daqui, ó. Né? A Andréia tá falando, se não se conectar com a própria essência, não tem chance. Andréia, gente, é isso mesmo. Andréia é minha grande colega, grande amiga minha, que trabalha com yoga para mulheres com ansiedade. Então, se vocês têm ansiedade, gente, sigam ela. Ela trabalha com yoga para mulheres que têm ansiedade. Maravilhosa. E a gente está falando disso, né? E a gente, inclusive, a gente tem parcerias, eu e a Andréia, a gente conduz mulheres juntas. É babado aqui, eu e a Andréia, e tem muita novidade aí, eu e a Andréia, ainda para rolar, gente. Peraí. Mas sigam a Andréia. Maravilhosa, maravilhosa. Ela trabalha com yoga. E quando eu tô falando daqui, ó, e André, você entrou, amiga, nesse momento pra falar disso, né? Porque eu tô falando aqui dessa sensação de La Loba que traz aqui. O que que é isso? Né? O yoga, né? O Jung mesmo, né? O Carl Gustav Jung. Né? Quando a gente olha para tudo isso, a gente tá falando de uma sabedoria que vem do Oriente, que traz, né, essa psicologia, essa compreensão do ser humano de um outro lugar. E se a gente for olhar para o yoga, se a gente for olhar para outras filosofias, qual que é a compreensão do que acontece aqui? Né? A gente está falando de um chakra, né? De um chakra importante, né, que traz emoções, né, que nos revela muita coisa a respeito de nós mesmas. Né? Então, o yoga, por exemplo, ele traz exercícios e práticas para o alinhamento disso, né? Para que a gente fique cada vez mais afinada com com essas ferramentas que existem no nosso corpo, digamos assim, para o nosso autoconhecimento. Então, a percepção, gente, daqui, La Loba fala com a gente, é aqui, não é aqui. É aqui, na hora que o estômago embrulha, na hora que você sente um incômodo no seu corpo, num lugar que você entra. Você entra num lugar... mas você vai falar de energia. É real. Você entra num lugar que o pessoal tá ali falando mal, que o pessoal tá ali com desânimo, o negócio tá pesado, você não sente? É lógico que a gente sente. É lógico que a gente sente. Né? E o que é isso? É La Loba. La Loba se mostrando. Tá mostrando, não é pra você, hein? Não vai não, hein? Não vai não. Não empreste dinheiro pra fulano, hein? Boa tarde, Clê, lindona, bem-vinda. Lourdes, bem-vinda. Renilda, bem-vinda. Monique. A gente passa por cima de La Loba. Desse arquétipo. Dessa grande sábia que existe dentro de nós. Então, aquela menina que fez a faculdade, que não tinha a ver com ela e ela fez para agradar, é porque ela ainda não tinha consciência de La Loba dentro dela. E quando ela tomou consciência, ai meu bem, aí acabou. Ela tomou consciência, não, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas por quê? Porque ela começou a se ouvir, né? Então, toda vez, por exemplo, que essa mãe vinha e perguntava para ela, né? Você não vai terminar lá o TCC? Você não vai arrumar um emprego lá na área da faculdade que você fez?
da administração de empresa, você precisa arrumar um emprego na área, viu? Ela sentia aquele incômodo, aquela invasão. E ela começou a dar ouvido. Porque antes ela ficava se achando errada, né? Porque também não arruma emprego, né? Que é aquela coisa, por que a minha vida não vai pra frente? Por questões inconscientes, porque no fundo, ela não queria arrumar um emprego na área. No fundo, ela até falava que ela queria, eu até quero, porque eu fiz o curso, porque eu quero arrumar um emprego na área e tal, porque é bonitinha, porque é certinha. Mas no fundo, ela não queria. E não arrumava. Né? Porque daí a gente entra num mecanismo inconsciente. E é o nosso inconsciente que rege. Quando o nosso inconsciente não quer, apesar da nossa cabecinha querer, parece que a coisa não anda, parece que a coisa não vai, parece que realmente ela não conseguiu emprego. Realmente. Pra você ver, o que eu tô falando aqui, eu tô juntando teoria, gente, e prática, né? O que os livros contam e o que eu vejo acontecer na prática é comprovando aquilo que os livros falam. Que Freud, do que Jung trouxe. É impressionante, impressionante. Não consegui emprego na área, mas de jeito nenhum. Não vai, não arruma, não consegue. Por quê? Porque tem uma parte minha que realmente não quer. Né? E aí, quando ela começou a assumir isso, quando ela começou a tomar consciência de La Loba dentro dela, ela não passou mais por cima dessas necessidades. Ela ouviu essas necessidades, ela ouviu. Não é isso que eu quero. Para minha família, para o meu grupo social, para todo mundo faz sentido. Mas eu não quero. E foi La Loba que não deixou ela ir lá fazer a prova da OAB. Foi La Loba que não deixou. Não vai fazer a prova da OAB. Vou te boicotar, vai acordar atrasada. Não vai fazer o TCC, vai dar tudo errado para você fazer o TCC. E ela ainda se sentindo errada. E aí, quando ela enxergou, ainda bem, né? Ainda bem que eu não fiz. Porque senão vai ficando cada vez mais difícil. É porque daí ela já faz a prova, porque daí ela já segue, porque daí eu já sou isso, porque daí, claro que nunca é tarde. Mas que bom que ela já percebeu ali atrás. Pra ela não se enrolar, pra ela não se comprometer com mais coisas que não tem a ver com ela. Ela percebeu, não tem a ver comigo, então é isso, eu vou assumir. Né? E aí ela começou a dar limite pra essa mãe. Porque fazia sentido pra mãe ela ter o mesmo trabalho que a mãe, as duas advogadas. Claro, a mãe queria que ela fizesse direito. Mas pra ela não fazia sentido. E aí ela teve que o quê? Lidar com a decepção da Mames. Gente, lidar com a decepção da Mames é tenso, hein? Né? Então olha o quanto de coisa a gente precisa para que a gente consiga assumir. A gente precisa olhar para vários pontos. Então ela precisou lidar com a frustração da Mames. Não, Mames, não vou ser a advogada que você gostaria que eu fosse, igual você, bonitinha, trabalhando nos escritórios duros, lá. Fez sentido pra você? Fez, que legal. Espero que isso tenha feito sentido de verdade, que você também não seja uma pessoa frustrada, que você esteja se realizando com isso. Mas pra mim é outra dinâmica. Né? Eu quero outra coisa pra mim. E ela tem uma alma, que nem eu disse, né, gente? Completamente artística. Completamente artística. A gente trabalha com mandala, né? Eu trabalho com mandala com as minhas pacientes, né? Que é uma ferramenta da gente conseguir compreender o inconsciente. Então a gente tem a mandala geométrica, né? Aquela maravilhosa que a gente vê, né? Que traz é uma ferramenta para que a gente consiga acessar certas coisas em nós, de fora para dentro, né? Então um instrumento terapêutico incrível, incrível. Mas nós também trabalhamos com a mandala que vem de dentro para fora, que é essa mandala que eu trabalho com as minhas pacientes. Então, a gente se expressa não só através das palavras, a gente se expressa também através das cores, das formas e dos símbolos. E através daqueles símbolos que elas colocam ali no papel, a gente consegue compreender o que tem por trás. Então, eu sou errada, porque eu não fiz isso, porque eu sou inadequada. Por que você não fez? Aí a gente vai para a mandala, pro círculo. Né? Colocar as nossas emoções ali, naquela mandala.
né? Então, ela era uma pessoa completamente artística. Ela fazia mandalas, ela adorava, ela fazia várias e trazia. E a gente falava e a gente aprofundava. E nisso ela foi desenvolvendo, foi aflorando ainda mais a criatividade dela. Gente, eu tava falando, acho que anteontem, de criatividade, né? Então volto a falar de novo de criatividade. Criatividade move a nossa vida. Aí ela começou a fazer mandala. Quando ela começou, gente, parece que a coisa expandiu assim. Né? Aquela errada, inadequada e tal, e não sei o que, começou a colocar para fora, através da arte, quem ela era, a pintar, a lidar com o erro, com o incômodo de uma cor que combina com a outra, enfim. E o quanto eu já disse isso, a criatividade é importante para que a gente consiga, inclusive, lidar com os nossos problemas. Para que a gente traga soluções novas para a nossa vida. A gente precisa de criatividade. Porque às vezes você está num movimento na tua vida, nesse ciclo vicioso, né? De faço isso, depois aquilo, nunca sai da procrastinação, de não sei o quê. Aquele ciclo, né? O ratinho na gaiola. E a criatividade, ela expande. Quando você vê, você, nossa, olha essa ideia que eu tive, gente, nunca pensei nisso. E você já resolve um negócio que antes era um problemão. Então, exercitar a criatividade, né? Numa coisa que você arruma na sua casa, os móveis estão de um jeito, deixa eu repaginar isso daqui, deixa eu usar a criatividade, não precisa de dinheiro, não precisa... Não, com o que você já tem. Né? Então, a arte, ela é, sim, sempre uma terapia. Sempre, sempre. Né? Então, quando a gente trabalha com isso no consultório, a gente consegue enxergar aspectos emocionais ali. E ela trazia, e ela era super artística, né? E hoje ela está indo, né, para esse ramo. Por quê? Porque ela ouviu La Loba. Ela ouviu La Loba, que estava ali dentro dela, mostrando para ela, não vai por aí, é por aqui, o seu caminho é outro. Não é igual das outras pessoas. Infelizmente, ou felizmente, infelizmente que você vai ter que lidar, né, com o incômodo das outras pessoas. Mas felizmente porque você conseguiu se ouvir, você conseguiu estar em contato com a sua alma, né, e se realizar. E para isso, a gente precisa aprender a dar limites para as outras pessoas, né? Então, como prometido, o primeiro exercício, né, o primeiro passo, gente, uma dica, se você quer começar a dar limites, falar não, né? Bem-vinda, Ju! Bem-vinda, Maria, Alessandra, Di, bem-vindas! Se você quer aprender realmente a dar limite para as pessoas, primeiro passo, pensa qual a situação na sua vida que mais está te incomodando, mais está te invadindo. Qual que é a situação na tua vida que você... A primeira, pode ter várias, mas a que vem primeiro à tua mente. É uma pessoa abusiva? É uma amizade? É um relacionamento? É para os pais? Normalmente a mãe, né? Normalmente ela não... Ela invade. Muitas mães invadem. É identificar qual que é o meu maior desafio hoje. Né? E a partir disso, por que eu não consigo dar limite para essa pessoa? Por que eu tenho medo? O que eu perco? E o que eu preciso fazer para não ter mais medo? E o que eu preciso fazer para ficar bem se eu perder isso que ela me dá? Já que eu não dou o limite para ela. Né? Então, trazer a memória. Gente, trazer a memória. Primeiro passo para que a gente consiga dar o limite para as pessoas e falar não. Thaís, bem-vinda. Claudineia, bem-vinda. Gente, eu tô vendo aqui, Rosângela, querida, bem-vinda. Eu tô vendo que você tá querendo, não sei se
foi a sua intenção, mas eu tô vendo que você tá colocando aqui uma solicitação de vídeo. Gente, por enquanto, hoje, né, a nossa live terapia, eu trouxe muito conteúdo, né, mas eu espero na semana que vem a gente conseguir falar com vocês aqui ao vivo. Quem quiser, quem estiver aqui comigo, eu vi que a Rosângela pediu para entrar participar ao vivo, né? Então, Rosângela, me chama lá no direct, né? Quem quiser participar, na semana que vem eu vou fazer uma live terapia ao vivo, conversando com vocês, entendendo aqui, né, o que vocês estão sentindo. Então, eu vou chamar algumas mulheres para entrar aqui ao vivo comigo, né, pra gente fazer uma live terapia aqui juntas, né? Então, quem quiser, me manda um direct no Instagram pra gente poder falar, pra eu poder entender e pra gente poder eu escolher alguns casos pra gente trazer aqui ao vivo, tá bom? Gente, muito obrigada, um beijo pra vocês, um ótimo sábado ensolarado, pelo menos aqui tá um sol danado, né? Um ótimo sábado, aproveite, cuide-se, fique com você, fique do seu lado, se coloque em primeiro lugar e não se esqueça de ir lá se inscrever no nosso evento do dia 27/4, às 20 horas, um evento fechado, então se você não se inscreveu, ele não vai acontecer ao vivo aqui no Instagram, tá? Ele é um evento fechado, onde eu te ensino as 3 chaves mentais para você vencer a ansiedade e colocar os seus planos em prática, né? Porque a gente sabe que para que a gente consiga se livrar da ansiedade, a gente precisa colocar os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos em prática. A grande dor da mulher que tem ansiedade é a procrastinação, é se sentir incapaz, se sentir insegura, né? Sentir atrasada na vida. Todo mundo tá realizando, todo mundo tá conseguindo, todo mundo tem as coisas e eu não consigo e eu não vou para frente. Então, quais são as crenças que estão te boicotando, né? Estão te impedindo de avançar na sua vida, né? Então, tudo isso, todas essas crenças que te paralisam, né? A gente já está trabalhando aqui durante essa semana, dona de si, né? Durante todas as nossas lives, terapia aqui que está acontecendo. E na semana que vem, no dia 27, eu vou te entregar o ouro lá na nossa aula fechada. Então se inscreva, vai lá no link da bio. Eu preparei para quem se inscrever no nosso evento já 2 presentes muito especiais, 2 ferramentas psicológicas. O primeiro é uma análise dessas crenças limitantes, né? Então a gente sempre fala dessas crenças, então lá você vai conseguir fazer uma análise pessoal das suas crenças limitantes. Eu vou te conduzindo através de algumas perguntas, através de um questionário, então super rápido, super fácil de você fazer. Vai lá no link da bio, tenha acesso a esse primeiro presente, essa primeira ferramenta, né? Como eu disse, o primeiro passo é reconhecer, né? É perceber o que tem dentro de mim, né? As crenças limitantes que estão me paralisando, me boicotando, fazendo com que eu tenha ansiedade, com que eu tenha insônia, com que eu procrastine, com que eu fique no celular até tarde, não acorde cedo para fazer o exercício que eu quero fazer, que eu não, enfim, né? Então, quais são esses motivos inconscientes? Isso você vai conseguir exercitar e tomar consciência disso no primeiro exercício, no primeiro presente que eu separei para você, e no segundo presente, que é um e-book, né? Por que não acredito em mim? Onde você vai colocar ali tudo que você coletou, todas as informações que você colocou ali no nosso primeiro exercício, você vai aplicar no e-book, né? Para você realmente ter esses 2 apoios, como eu disse aqui para vocês, né? O primeiro é se enxergar antes, né, de mais nada, e depois sim a gente se transformar, a gente mudar, a gente limpar as crenças limitantes e colocar novas crenças mais saudáveis, né, para que você consiga se sentir muito mais segura e realmente colocar os seus planos em prática e naturalmente diminuir a ansiedade, né? Porque a ansiedade é isso, é essa mulher que tem muitos pensamentos, muitos projetos, muita coisa para fazer, mas ela não consegue colocar em prática, ela não consegue se realizar, apesar de ter muitas coisas aí dentro, né? Então a gente precisa aí olhar para várias questões, desenvolver várias habilidades, aprender a ouvir La Loba, né? A grande guia interna da nossa psique feminina, e juntas nós seguimos na nossa jornada dona de si,
rumo ao dia 27, na quinta-feira, às 20 horas. Mulherada, muito, muito obrigada. Lindeza, Liz, obrigada, Cláudia. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Um grande beijo. E amanhã tem live, a gente se vê. Beijão, bom sábado!